Povo de Deus, que bom estarmos juntos. Vamos iniciar hoje mais uma aula da nossa escola, Emanuel, nossa escola bíblica. E a gente está estudando o módulo 2 dessa aula e, como vocês já sabem, nosso tema desse módulo, nosso estudo vai ser sobre o Pentateuco, né, esses 5 livros aí iniciantes da Bíblia, e a gente vai tá conhecendo mais a fundo os patriarcas, né, Emerson? Então, Isso, vamos para a segunda aula hoje, nessa jornada aí de conhecimento. vamos embora. A gente já conversou sobre Adão, foi Isso. nosso primeiro personagem, né? Primeiro patriarca. E hoje a gente vai falar sobre Sete. Mas é muito bom ter você conosco, participando dessa escola. A gente sempre lembra, né? Toda aula a gente lembra do questionário. Então a gente vai mandar aula, manda o questionário, participe, porque o questionário é o meio pelo qual a gente tem a noção de quem está participando, de fato, da escola, quem está ativo ali na escola. Então não deixe de responder o questionário. E vamos lá, gente, sem mais demora, vamos Vamos lá. trabalhar. Vamos estudar hoje a geração de Sete, né? Esse segundo personagem aí que aparece. E vamos estudar um pouquinho sobre ele e as implicações desse sujeito, desse camarada aí para nossas vidas e o que a Bíblia tem para ensinar para a gente através dele, né, Emerson? Vamos começar aí. Quem foi Sete? Quem foi esse personagem? E aí a gente vai destrinchar um pouco aqui, falando sobre o contexto dele, né, desse personagem, tudo que estava ao redor, como a gente fez com Adão, né? A gente vai fazer agora com ele. Então, Adão e Eva, né? Voltando lá para o início, tiveram muitos filhos. A Bíblia não fala o nome de todos esses filhos, ela não faz questão de responder essas perguntas, mas ela fala que desses 3 filhos, pelo menos aí, de Abel, Caim e Sete, né? Abel e Caim a gente conhece bastante, talvez Sete é o menos conhecido, porque a gente Uhum. fala pouco dele, né? Dele. Mas a gente vai ver que após o assassinato de Abel, a gente vai estudar mais tarde um pouquinho sobre o assassinato em si, Sete nasceu como um novo filho, né, para Adão e Eva, e ele foi dado como um substituto mesmo, né? Então ele aparece como uma substituição Uhum. do Abel que foi morto aí após o assassinato de Caim, né? Isso, o próprio nome, né? A gente vai ver no próximo slide que até o próprio nome dele significa o designado, né? Aquele que foi designado, né, para uma missão, para substituir de fato o Abel que tinha sido assassinado lá pelo seu irmão, né? O primeiro assassinato da Bíblia, né? O Caim, que ali tira a vida do Abel. E Deus ele traz à tona, né, o nascimento de Sete, designa o Sete para que ele mantenha o seu propósito, né? Então, o Sete vai fazer parte, a gente vai ver hoje ao longo da aula, e Sete vai fazer parte de todo o propósito de redenção da história, né? A gente vê a sua geração, toda a sua linhagem, até onde isso vai, e é muito bacana a gente entender, né, quem foi Sete, a importância de Sete para toda a história da redenção, né, da humanidade. A gente vai vendo isso ao longo da nossa aula. E é isso, vamos lá. Então, o significado dele aí, para que você grave, provavelmente será uma questão do questionário aí, mas o significado aí designado, né? Aquele que realmente foi feito como um propósito de substituição e teve um grande propósito na história da redenção aí. E aí não tem como a gente falar de Sete sem antes falar desse processo, né? Por que a substituição, por que Deus levantou Sete, então tem essa história aí. A gente não poderia passar adiante falando dos patriarcas sem falar do primeiro assassinato, né, da Bíblia, que tem a ver com o propósito de Deus e tudo mais. E é interessante quando a gente fala desse primeiro assassinato, que assim como o pecado, quando ele entra no mundo, também o assassinato é algo que não pega Deus de surpresa. Deus ele está escrevendo a história, ele conhece, né, como essa história está sendo montada, e tudo vai contribuir para esse propósito da redenção. Então a gente tem aqui a história de Gênesis 4, que é uma história assim com muita pedagogia, muita coisa interessante para a gente entender. A gente vai dar só uma pincelada para a gente entender um pouco de Caim e Abel, e aí a morte de Abel e Sete chegando como esse designado, esse substituto, né, que Deus providencia. Isso, provavelmente você já conhece essa história e dos 2 irmãos lá que foram oferecer uma oferta para Deus, né? E aí, justamente nesse ato de entregar a oferta, há uma oferta rejeitada por Deus, há uma oferta aceita, e aí a consequência dessa, dessa, dessa relação com o próprio Deus ao assassinato, né? Então a gente vai ver essa distinção nessa tabelinha aí de Caim e Abel. Caim, o filho mais velho, né, o primeiro lá, e Abel como filho, o segundo filho. Caim sendo o agricultor, aquele que cuidava da terra, Abel sendo pastor de ovelhas. Caim tendo a sua oferta rejeitada e Abel tendo a sua oferta aceita, né, validada por Deus. E Caim, que quando tem sua oferta rejeitada, pratica lá o assassinato e mata seu irmão. E Abel sendo esse quem morre, né, nessa relação aí desses irmãos. Então, é uma história muito conhecida aí, como a gente falou,
que ensina pra gente muito e que serve pra gente entender de fato esse movimento de redenção que já se iniciava, né? Então aqui aparece a figura de Sete como esse substituto aí do Abel, né? Uhum. É interessante, né? Estou até pegando a Bíblia aqui. É interessante a gente olhar a história de Caim e Abel, porque a gente poderia se perguntar, e eu já me perguntei algumas vezes quando li a história, né? O que aconteceu para a oferta de Caim ser rejeitada? É porque Deus ele rejeita essa oferta. O texto não diz, né, o porquê. Isso é muito interessante. A gente lê o texto de Gênesis 4, se você puder acompanhar aí na sua Bíblia, por exemplo, logo no início, né, Gênesis capítulo 4, Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com auxílio do Senhor, tive um filho, homem, voltou a dar à luz e desta vez ah, concebeu a Abel. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas, né, das primícias, crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. E aí vem a sequência do assassinato, né? E é muito interessante porque o texto ele não vai dizendo, olha, a oferta de Caim não foi aceita porque ele fez isso, ele fez aquilo. E a gente encontra muitas vezes as pessoas fazendo uma manobra assim para tentar dizer, olha, o pecado foi esse, o erro foi esse, o erro foi aquele. E a gente não tem isso específico. O que a gente tem específico é que Deus ele não aceita nem Caim nem a sua oferta. E Deus aceita Abel e a sua oferta. Isso é muito interessante. O texto deixa muito bem claro. Ou seja, há uma rejeição de Deus porque há um impasse. Esse impasse não é dito. E aí quando a gente vai para 1 João capítulo 3, verso 12, eu acho isso interessante, a forma como é colocado aqui. Né? A gente vai ler aqui, ó, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então, assim, o João, ele traz à tona As e luzes, que né? Isso, né? é muito interessante isso. Veja o tempo, né, que se passa e a gente vai encontrar lá em 1 João, no finalzinho da Bíblia, uma revelação interessante. O coração, né, de Caim não era um coração justo e o coração do seu irmão era um coração justo. Né? Então, a gente não tem isso destrinchado no texto, no evento, mas a gente vê isso, então, na revelação bíblica, que, na verdade, era o coração dele que estava distante do Senhor. O porquê ele fez aquilo, porquê ele estava com o coração daquele jeito. Então, o Senhor, ele rejeita, né, a oferta de Caim, mas aceita a oferta de Abel, que dá das suas primícias. Eu vi algumas pessoas comentando já que, não, porque Abel deu das primícias e Caim não deu. A Bíblia também não fala isso. A Bíblia São só fala inferências feitas no isso, texto que não dá pra. a gente não pode afirmar. A gente sabe de fato que Abel deu das primícias, mas a gente não sabe se a oferta do próprio Caim foi das primícias. A gente sabe que o seu coração estava distante. O seu coração não era justo, como João coloca aqui, né? As suas obras eram más. Então, essa a revelação bíblica, porque então a oferta é rejeitada. E na sequência, né, que a gente vê o próximo slide, o que acontece depois do assassinato revela muito da natureza de Caim, do coração de Caim. Né? Quando Deus pergunta, né, para Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Então ele se apresenta como alguém que não tem nenhuma responsabilidade com seu irmão. Né? E se Deus pudesse responder aqui, se ele quisesse responder, ele poderia dizer: sim, você tem responsabilidade, sim. Sim, você é o guardador do seu irmão. Né? Mas ele se coloca como alguém que está alheio à realidade, à vida do outro. Né? E aqui está a natureza de Caim. É esse egocentrismo, esse alguém que vive para si e que não está nem aí para o outro ao ponto de matá-lo. Né? E aqui está, né, a natureza, a revelação, as obras mais de Caim. É interessante, Emerson, dois pontos. A gente vai conversar muito sobre esse módulo e tem muitas perguntas não respondidas que a Uhum. gente quer que a Bíblia se proponha a responder e ela não responde muitas delas. Isso no campo teológico da coisa, talvez os irmãos tenham algumas questões e até chegam para a gente com algumas questões que não tem resposta, a gente vai tentando estudar e ver. A Bíblia ela não é um livro para dar respostas que a gente quer que ela dê. Né? Ela se propõe a fazer uma revelação de Deus e a revelação daquilo que Deus se E propôs a contar a revelar grande e história, né, contar a que a grande gente história. fica falando. E o outro ponto é interessante essa questão do coração que tu citou, porque a gente vê que isso vai ser contado ao longo da Bíblia, porque a gente vê isso lá em Davi, quando Deus escolhe Davi. E a palavra, a expressão que
que Deus fala para o profeta lá é que, olha, você vê o exterior, mas eu vejo o coração. E desde sempre Deus olha o coração da gente e vê as nossas intenções. E aqui não foi diferente. Deus é um Deus que olha os corações, Isso. as intenções, as motivações. Então, esse é o nosso Pai, né? Que conhece a gente no interior e que realmente sonda o nosso coração. Muito bem colocado, Júnior. Essa averiguação, né? Como o próprio Davi vai falar depois no Salmo 139, né? Ele sonda, Isso. né? Ele sonda, ele nos conhece e tudo mais. E isso é muito interessante porque isso nos ensina, né, que o pecado muitas vezes não está no estereótipo, né? Não está do lado de fora, não está no exterior, mas está de fato na intenção. Né? E às vezes você está fazendo uma coisa boa com a intenção má. Né? O que ele está fazendo é culto. Né? Ele Exatamente. está prestando um culto. Exatamente. Ele está levando uma Um oferta diante do sacrifício. Senhor, né? Um sacrifício, né? E aí você vê que o culto dele não é um culto aceitável perante o Senhor. Então, aparentemente, a gente poderia dizer, poxa vida, está sendo um banquete prestado para o Senhor, por que ele não aceitou? Né? E existia uma intenção ali, e toda essa intenção ela é revelada quando ele chega a matar o seu irmão. Então, a gente percebe então. Então a gente tem esse ato aí, esse primeiro assassinato, é, e a gente vê as consequências do pecado, né? O mal entrando de forma muito triste na humanidade, então atingindo, né, toda a criação de Deus. E aí a gente tem o Sete entrando na história, e a gente vai ver aqui a geração de Sete já, ele como essa figura, como a gente falou no início da aula, que vai substituir o Abel, né? Então a gente trouxe alguns pontos aí importantes que ratificam aí essa ideia da geração de Sete aí. A descendência de Sete ela é destacada na genealogia bíblica, já que a partir dele se originaram muitas gerações posteriores. Então, por que não teve geração de Abel, de Caim, por exemplo? Por que não teve outras gerações? Né? Por que Sete especificamente? Então a gente vai ver que a partir dele se originaram outras gerações. E aí conta que ele teve filhos e filhas, e sua linhagem continuou através do seu filho Enos. A gente vai falar sobre ele já já. A genealogia de Sete ela é mencionada em Gênesis 5, onde se lista uma série de patriarcas desde Adão até Noé. E Sete é conhecido por sua piedade e devoção a Deus. Ele e sua descendência foram descritos como invocadores do nome do Senhor. Então essa expressão, né, de pessoas de uma geração que invoca o nome de Deus é uma marca dessa geração de Sete. Por isso que ele é tão importante para que a gente estude, para a gente ver esse lugar na história, na redenção, porque é tão importante pra gente. É a restauração, né, do culto. Né? A gente vai ver isso mais para frente aqui, mas o fato de Abel, né, ter sido assassinado, quem agora vai prestar esse culto? Né, já que o coração de Caim é um coração distante. Quem é esse filho, né, que vai trazer vai restaurar esse culto? Então é muito interessante que Sete ele faz questão de restaurar esse culto a partir da sua geração, que é o Enos, do seu primeiro filho. Então a gente vai encontrar essa expressão. A gente fez questão de destacar, há uma genealogia, né, de Sete, e a gente fez questão de destacar aqui pelo menos três personagens interessantes, importantíssimos, que aparecem na genealogia dele. Depois a gente vai finalizar com Noé, que depois a gente vai falar mais sobre Noé. Mas, por exemplo, nessa genealogia, né, de Sete, vem o seu primeiro filho é o Enos. O significado do nome Enos é homem ou pessoa, que tem muito a ver com a ideia de Adão, a raiz e tudo mais. Adão quer dizer homem mais numa perspectiva de humanidade, né? Já Enos é mais numa perspectiva de pessoalidade, então homem, pessoa. E o versículo-chave tem aqui Gênesis 4:26, né? A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então esse verso ele é muito interessante. Você pega o capítulo 4, você tem a história de Caim e Abel, né, o assassinato, e aí você tem o nascimento de Sete, e quando você tem o nascimento de Sete, Sete gera um filho, esse filho começa a invocar o nome do Senhor. Então você percebe que nesse mesmo capítulo você tem então o assassinato de quem cultua de forma digna, que é o Abel, e agora o nascimento de quem restaura esse culto. Né? Isso é muito interessante. Isso, pedagogicamente falando, a gente vai dizer assim, a estrutura do texto é perfeita. Deus ele está no controle da história. Ele agora faz nascer um que restaura essa invocação, esse culto ao Senhor. Então Enos é um desses personagens. Né? Enoque é outro personagem interessante Enoque da história. é o personagem e ele já entra na quinta geração de Sete aí. E o significado do seu nome pode ser dedicado ou consagrado, né? Algo que está voltado de fato para essa relação desse personagem com o próprio Deus. E aí tem um versículo-chave aí, Gênesis 5:24, que diz que então Enoque andou com Deus e já não mais era, porque Deus o tomou para si.
Só lembro da pregação, né? Você já pregou sobre esse texto, É um já, a gente já texto que eu estudou gosto sobre muito. isso e essa expressão, né, fantástica de que Enoque não era mais ele, né? Era como se houvesse uma simbiose ali Uhum. entre ele e o próprio Deus, que é o ponto de Deus o tomar para si O mesmo, né? absorver em si, né? Isso. É extraordinário. Essa Enoch ele toma essa notoriedade porque a gente vem na história na genealogia de forma bem seca. Fulano gerou Beltrano, Beltrano Isso, gerou. isso. Então você vem de uma forma bem seca falando dos personagens. Quando chega em Enoque, você tem uma pausa e você fala, mas Enoque andou com Deus, já não mais era porque Deus o tomou para si. Então você tem um destaque, né, com relação a Enoque. E Enoque é um camarada que, para aquela época, morre cedo, né? A sua idade, comparado aos demais, morre bem cedo. E ele ensina, com a sua própria vida, que essa estrada com Deus é o que vale a pena. A gente vai ver isso já já também, de forma mais destacada. Então tem Enos, tem Enoque e também um destaque muito importante nessa geração de Sete A é o Noé. Noé. Noé a gente vai falar sobre ele mais profundamente mais na frente, mas é a oitava geração de Sete aí, e o significado do seu nome é um descanso ou alívio, né? Tem a ver realmente com talvez a tentativa de se encerrar toda aquela iniquidade que existia ali naquela época, né? Todo aquele pecado. Então o personagem de Noé surge como o encerramento daquilo que estava acontecendo, né? Deus vai tentar restaurar tudo novamente através do dilúvio. Então ele tem esse texto aí de Gênesis 6:12 e viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho É sobre a a terra. partir daqui, né, o verso 13 é a convocação de Noé. Noé, você vai construir uma Isso, arca, isso, e isso. aí Deus dá todo aquele detalhe da construção, como é que vai ser e tudo mais. E aí Noé, ele vai tipificar de fato na história a salvação, né? Alguém que vai obedecer a Deus para promover salvação, né? Isso é muito interessante, né? A gente vai vendo ao longo desses personagens muito da tipologia bíblica. A gente vai falar nas próximas aulas sobre tipologia, explicar um pouco mais para que você entenda, mas o Noé ele vai exemplificar muito essa questão do plano de salvação de Deus, né? A arca vai simbolizar Jesus. Quem tiver na arca vai ser salvo, né? Ou a arca pode simbolizar a igreja, que é o corpo de Cristo. Então, Uhum, uhum. a gente vai vendo isso na história, que é algo extraordinário também, de forma E a muito gente, pedagógica sendo construída. a gente vê a manifestação da graça de Deus, né? A Uhum. gente costuma ouvir, não, mas no Antigo Testamento não existia graça. A gente não consegue enxergar isso. A Uhum. gente lê a Bíblia, a gente vê que a graça de Deus está manifestada desde o início de tudo, né? Uhum. Desde Deus perdoando o pecado lá em Adão e Eva, Deus não permitindo que Caim fosse assassinado, por Uhum. exemplo, e aqui Deus dando uma nova oportunidade através do dilúvio, e assim Deus vai dando da sua graça para o homem para que isso não se encerrasse no pecado, né? Então a gente vai vendo essa manifestação aí da redenção. Vou fazer uns destaques assim com relação aos três, né? Primeiro, Sim. Enos, a ideia da restauração do culto ao Senhor, que a gente já falou. E aí é muito interessante que Enos ele é responsável por esse contraste da geração de Sete com a geração de Caim, né? Então a gente tem que lembrar que Abel está morto, mas tem dois filhos ainda de Adão e outros filhos que eles também tiveram, né? Uhum. Adão e Eva. Mas em destaque a gente tem então o Caim com a geração corrompida e a gente tem Sete com a geração e no seu próximo filho Enos já começa a restaurar esse culto ao Senhor. A veja que coisa interessante, na geração de Caim, tá me vendo me vindo à memória agora, tem o Lameque. Lameque é o responsável por introduzir a bigamia dentro da história de Israel. Veja que coisa interessante, né? Então, na geração de Caim, você tem o início, um camarada que vai, levanta e diz, olha, pegou duas mulheres para si. Então, daí a gente começa a ver a derrocada, né? A forma como a geração de Caim vai sendo corrompida, né? Pelo seu próprio patriarca, né? Que já tem esse coração distante do Senhor. Já na geração de Sete, o seu primeiro filho já restaura o culto, e aí você tem esses nomes aqui que a gente está destacando, como por exemplo o Enoque, que andou com Deus, e o próprio Noé que a gente viu. E Enoque, né, dando essa ênfase para a intimidade tamanha de Enoque com Deus, o desfruto da companhia do próprio Pai, né, de Enoque ser tomado para si, para Deus, né, então ter essa oportunidade, esse privilégio de caminhar com o próprio Deus, e Deus como um fim em si mesmo, né, que tudo acaba, mas não acaba porque tem o próprio Deus, né, então as coisas são eternas no próprio Pai, né, Uhum. então A gente gosta de destacar isso, Júnior, porque a estrada, vamos dizer assim, religiosa, a peregrinação espiritual de muitos, é, muitas vezes se trata em obter alguma coisa, né? Olha, eu estou indo para a igreja para poder conseguir determinada coisa. Buscar o Senhor por uma necessidade não é errado, é infantil. Então, assim, as pessoas se chegam ao Senhor através de uma necessidade, isso não quer dizer que está errado, isso quer dizer que ainda é muito imaturo.
né? Então é muito comum, de fato, as pessoas. Tanto é que tem uma frase muito conhecida: não vem pelo amor, vem pela dor. Né? Alguém já disse que isso está na Bíblia, mas não está, não. Mas assim, as pessoas muitas vezes de fato chegam ao Senhor por causa de uma doença, por causa de uma necessidade material, por causa de uma necessidade de restauração conjugal, alguma coisa desse tipo. Então, assim, buscar o Senhor por causa de uma necessidade pessoal não é errado, mas é muito infantil, não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer ser as nossas delícias, como diz o salmista, né? Ele quer ser a nossa satisfação, né? A nossa alegria. Então, o Enoque, ele traduz isso. Né? Enoque andou com Deus e já não mais era porque Deus o tomou para si. E se você perguntasse para Enoque, Enoque, você está andando com Deus, você está querendo chegar aonde? Eu disse, não, já cheguei, em Deus. É Deus que eu queria chegar. E agora, por que você está andando com ele? Porque ele é o meu fim e eu quero viver para ele. Então, talvez Enoque traduza para a gente, a sua vida, aquilo que deveria ser a peregrinação espiritual de todo crente, depois que chegasse a essa compreensão madura. Nós não estamos indo para o culto, a cultuar o Senhor para que ele nos dê alguma coisa. A gente não está investindo numa peregrinação espiritual, numa vida cristã, para poder receber alguma coisa, o que o Senhor abra as janelas dos céus, o que o Senhor abra as portas e nos dê determinada coisa, seja um emprego para um parente, seja uma bênção no conjugal, seja o que for. A nossa busca pelo Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai, é o nosso Deus, e Ele é suficiente, Ele satisfaz. E Enoque exemplifica isso para a gente, nos ensina lá atrás. A gente está falando no capítulo 4 de Gênesis, do início da Bíblia, capítulo 5 né, de Gênesis, e todo início para dizer assim, olha, esse é a peregrinação que eu quero para vocês. Exatamente. E logicamente a gente tem muito que aprender. E o que é a eternidade, senão o próprio Deus conosco? Isso. A gente vai viver eternamente do lado dele. E Ele é o eterno. ele é eterno. Então, muito bacana isso. E Noé, tendo essa missão aí de ensinar pra gente sobre obediência, sobre trabalho, sobre família, né? Tendo recebendo dele essa missão de construir uma arca no momento em que nunca se tinha havido chuva, por exemplo, então um trabalho árduo, e preservar sua família, né? E ser aquele camarada que preservou sua família, embora seu contexto todo fosse um contexto pecaminoso, e Noé, ele é destacado por Deus porque ele preservou, ele e sua família estavam preservados pela relação com o próprio Deus. Então, Noé apresenta pra gente essas características importantes. A doideira, né? Você responder com obediência a esse tipo de chamado, né? É um negócio assim que não cabe no imaginário humano. Noé naquele tempo para poder dizer assim, sim, Senhor, eu vou construir. Que é isso? Que obediência é essa? De fato, era uma fé e uma fé enraizada em querer obedecer ao Senhor e ele tinha a convicção de que quem estava chamando ele para aquela missão era o próprio Deus. Então ele trabalha, né, como a gente colocou aqui, ele trabalha de forma árdua ali, o tempo todo para poder Convicto, construir, né? Convicto e por uma família, né? É a minha família que eu vou. E aí tem uma grande lição também que Noé deixa para a gente, porque a família é essa manifestação do propósito eterno de Deus, né? A gente sempre diz isso, né? A família é essa expressão do que Deus quer para toda a humanidade, né? É a família. E ele faz aquilo, ele luta pela sua família entra na arca, né? Para ele poder dar sequência, né? Nós estamos hoje aqui porque ele obedeceu, né? Porque ele simplesmente disse sim, foi lá e começou a trabalhar pelo propósito de manter a sua família viva e o Senhor honrou aquele propósito e abençoou a E humanidade. Deus sempre ratificando que o propósito dele é para a família, não é para o indivíduo, né? Não era Noé, mas era sua família. Né? Sempre vai ser assim, né? Quando ele vai chamar Abraão, ele vai chamar Abraão para ser pai de família, né? Não de indivíduos. Então, isso é uma característica particular do nosso Deus que preserva a família, que cuida da família. Vamos avançar aqui. Então, algumas lições, né, Emerson? A gente está caminhando para o final da aula, então algumas lições e conclusões dessa geração de Sete que ela ensina para a gente, com esses personagens aí que a gente citou. Então a gente vai ver alguns pontos aqui importantes. O primeiro deles é substituição e restauração, né? Então, uma lição importante da geração de Sete que ela ensina para a gente sobre a questão da restauração, sobre a questão da substituição, né? Sete sendo esse substituto. Então, Sete foi dado como um substituto para Abel, que foi morto por seu irmão Caim. Isso destaca a provisão e a graça de Deus ao trazer consolo e restauração após uma tragédia. Mostra-nos que Deus pode trazer esperança e renovação, mesmo em meio à dor e à perda. Ensinamento profundo. Manutenção, né, do propósito de Deus, essa provisão dele. Sete é Deus dizendo para a gente, olha, eu nunca perdi o controle de nada. Né? Tudo isso que aconteceu, eu sabia que ia acontecer, estava dentro dos meus propósitos, né? E é algo que eu quero, por onde eu quero manifestar mais uma vez a minha graça, né, e a restauração de todas as coisas. Né? Isso. A gente tem também mais um ponto aqui, continuidade da fé, né? Então,
A descendência de Sete ela é mencionada na genealogia bíblica, destacando a importância da continuidade da fé e da adoração a Deus ao longo das gerações. Sete e sua linhagem foram reconhecidos como invocadores do nome do Senhor, mostrando a importância de transmitir a fé para os descendentes e manter uma conexão espiritual com Deus. Então, essa fé, lá no comecinho, essa fé genuína, que, que apesar de todo aquele pecado, ela continuou sendo construída, né, e sendo manifestada pela geração de Sete. Busca e devoção a Deus. Então, Sete é descrito como um homem piedoso, que invocava o nome do Senhor. Sua vida e sua linhagem são exemplos de buscar a Deus e manter um relacionamento íntimo com Ele. Né? Isso nos ensina sobre a importância da devoção, da oração e da busca espiritual em nossa própria jornada de fé. Então, essa convocação, né? De entender essa busca e da importância disso para que isso não escape, né? Da Essa nossa relação. necessidade da conexão, né? Porque se a conexão havia sido quebrada com a morte de Abel, né, você tem então uma geração que está se levantando e a primeira coisa que essa geração faz é invocar o nome do Senhor. A resposta para dizer assim, sem ele não dá, não tem como a gente caminhar. Isso é extraordinário também. E o propósito na genealogia, né? A gente vai entender aqui que a linhagem de Sete é significativa porque dela surge Noé, que se tornou um instrumento crucial na história do dilúvio e na preservação da humanidade. A gente falou sobre isso agora há pouco, né? Isso nos lembra que cada geração tem um papel no plano de Deus e que nossas vidas podem ter um propósito significativo, mesmo quando não somos protagonistas principais. Que massa isso aqui, né? Que interessante, né? E Deus, ele está manifestando o seu propósito ao longo da história da redenção, todas aquelas cenas que a gente estudou no módulo passado, e nós podemos não ser protagonistas, mas nós somos parte dessa história, né? Então o Sete mostra pra gente isso aqui de forma muito bela. Muito bela. E é interessante também porque quando a gente fala em protagonizar, né, em ser alguém de destaque, isso tem muito a ver com o homem, né? Com a gente. A gente tem mania de fazer os nossos ídolos, né? E a gente destacar, às vezes normalmente as pessoas são mais projeções daquilo que a gente pensa do que de fato elas são. Né? Então, assim, quando a gente fala de pessoas que participaram do plano de redenção e tantas milhares que a gente nunca conheceu, nunca vai ouvir falar, mas esteve lá no propósito do Senhor. Né? E a gente diz assim, Deus ele é lindo. Né? Diante dele, ele vai mostrando que ele usa quem ele quer ao longo da história, que os pequenininhos que não são vistos, aos olhos dele está totalmente latente, está totalmente aparente, ele sabe quem são. E a gente tem que só agradecer, como a gente fala muito na nossa missão na igreja, né, o privilégio de participar daquilo que Deus está fazendo no homem e no mundo. Né? Então é um privilégio. Vamos lá, caminhando pro final aqui. Então, como a gente fez lá em Adão, a gente vai fazer esse link agora de Sete com Jesus, né? Nossa ideia é sempre trazer essa link, porque a gente acredita de fato nisso, que a Bíblia aponta para Jesus sempre. E o Antigo Testamento todo, ele é um apontamento para nosso Senhor. A gente vai vendo Jesus em todos os personagens, né, na Bíblia, né? E é interessante, Júnior, você vai falar aqui da genealogia, mas antes de falar de genealogia, Sete, ele vai tipificar Cristo em muitas coisas, principalmente nessa questão do substituto, né? O Sete como substituto de Abel, e Cristo é aquele que vem, né, é o enviado, né, aquele que vai ser designado, a expressão sete é essa, designado para uma missão. Então Jesus, o sete vai tipificar, ele vai mostrar já do que vai acontecer, e é Jesus que vem e restaura, né, esse culto, né, ao Pai, né, através do Enos, e a gente, né, como resultado do sacrifício de Cristo, que vamos dando continuidade a esse culto, uma geração que cultua ao Senhor, né, a partir de Jesus. Isso. Então a gente tem um versículo aí de Lucas 1:38 que vai falar a genealogia de forma regressiva, né? Interessante. É 3:38, né? Isso, 3:38. A gente colocou um 38 aqui, mais 3:38. E Cainã de Enos, e Enos de Sete, Sete de Adão e Adão de Deus. Então é uma genealogia regressiva que a gente percebe que está presente, né? Toda essa linhagem aí de Sete de Adão até Deus, né? Então, Sete é designado por Deus para cumprir o propósito eterno. Sua genealogia sinaliza a história da redenção e, ao fim de tudo, é sobre Cristo, né? Sobre, como você falou agora, Cristo sendo essa figura redentiva, né? Da grande redenção de Deus na figura de Jesus. É muito massa você perceber, você lê a genealogia, né, de Lucas 3, e você perceber essa genealogia regressiva para chegar até em Adão, né? Então, para chegar em Adão passa por Sete, né?
Então, Sete está na história da Isso. redenção. Né? Sete está nessa história da descendência daquele que virá salvar a humanidade. Então, é muito bom a gente conhecer um pouco da vida de Sete. A Bíblia, é interessante que a Bíblia relata pouca coisa a respeito Isso. dele, mas quando a gente vai puxando, a gente vai vendo a sua importância na história e a gente aprende, né, com ele a ser alguém que está designado para poder restaurar o culto ao Senhor, né, para poder gerar uma geração que adore ao Senhor. Eu lembro uma vez, conversando com meus filhos em casa, eu falava sobre isso. Eu quero ser Sete e quero gerar hinos em casa, eu dizia isso para os meninos, né? Quero gerar hinos, e eles me perguntavam por quê. Porque hinos ele é de uma geração que voltou a invocar o Senhor, né? Eu dizia assim, eu quero ser responsável por uma É, geração que invoca o nome do Senhor. E a gente pode ser, né, esses Sete dos nossos dias, isso. né, que gere, né, os nossos filhos, eles passam a invocar o nome do Senhor, a adorar o nome do Senhor, né? E participar, né, desse grande propósito de Deus, desse grande e eterno propósito da redenção do Senhor. Né? É isso. É isso, gente. A gente vai encerrando aqui essa aula de hoje, então que você possa estudar mais sobre Sete, sobre essa genealogia, leia aí Gênesis 4, Gênesis 5, o início de Gênesis 6 também, para que você possa aprofundar. Anote suas dúvidas, pergunte a Emerson suas dúvidas aí sobre Sete, sobre os filhos de Adão, mas vamos juntos, aprofundando. Perceba que a gente não está pincelando nada sobre introdução aqui, Bia. A gente fez isso no módulo 1, então dúvidas muito basilares a gente já tirou lá, a gente está de fato aprofundando o texto e já indo direto, porque a gente sabe que vocês já participaram do módulo 1, então é isso, vamos aprofundando. E até a próxima aula, né? Vamos avançando. Obrigado mais uma vez por estar conosco. Deus abençoe sua vida. Continue amando a palavra, estudando a palavra. Se você pode, motive mais irmãos a estarem fazendo isso, né? A gente vai estar abrindo, né, agora os próximos módulos, né, para as pessoas também que não são do nosso ambiente, da nossa igreja, mas pessoas que vão poder participar também da nossa escola da Bíblia, poder se matricular e acompanhar as aulas conosco. Deus te abençoe. Fica conosco, responde os questionários. Vamos juntos crescendo na palavra do Senhor. Deus te Deus abençoe. abençoe a gente. Até mais.